Bom dia, meus queridos, como é que vocês estão? Eu estou ótima. Eu sou a Torres Lepon, estou aqui todas as terças para te ajudar e a incentivar a ler a Bíblia. Antes de mais nada, eu vou vos pedir que vocês deixem um like, que é muito importante para o meu canal, para o meu crescimento, porque quanto mais likes o meu canal tiver, mais o YouTube vai entender que é um conteúdo interessante e ele vai poder mandar para outras pessoas. Por isso que não deixem de deixar um like e partilhem com quantas pessoas vocês quiserem, com as pessoas que gostam de ler a Bíblia, gostam de entender sobre as Escrituras Sagradas. Porque na Bíblia a gente só vai adquirir conhecimento este, sabedoria que vai nos dar no nosso dia a dia para nós resolvermos os nossos problemas nas nossas casas, com os nossos amigos, com os nossos familiares, sendo filha, sendo irmã, sendo uma funcionária, sendo colega de trabalho. Enfim, a Bíblia nos ensina a ter comportamentos corretos que agradam a Deus. Então vamos a isso, vamos ler o livro de Pedro no capítulo 3. Vou pedir que vocês abram aí as vossas Bíblias para nós lermos juntos e nós entendermos o que Pedro aqui queria nos ensinar. Pedro era um dos discípulos de Jesus Cristo, muito próximo de Jesus Cristo, e ele, quando Jesus Cristo morreu, pediu ao Pedro: se tu realmente me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, queria dizer o que com esta frase? Que continua a entregar a boa nova, continua a entregar as palavras que eu vos ensinei para as outras pessoas que não conhecem Jesus Cristo, que não conheceram naquela época Jesus Cristo. Então, Pedro e os outros discípulos tinham esse propósito. É por isso que Jesus Cristo escolheu a eles, porque sabia que eles iam continuar a entregar a boa nova às pessoas sobre o amor de Deus com as pessoas, porque as pessoas naquela época achavam que Deus não existia, que Deus não amava mais a eles por causa dos seus pecados, que Deus tinha abandonado a eles. Então, Pedro estava lá a ensinar as pessoas que Jesus Cristo esteve lá no mundo para salvar a eles do pecado, porque eles viviam um pecado eterno. Antes de Jesus Cristo estar na terra, as pessoas não tinham como se redimir, não tinham como se arrepender, eles deveriam continuar no seu pecado, porque Deus não ia atender às suas orações. Agora nós sabemos que tudo mudou, porque Jesus Cristo veio, morreu para nos salvar. Por isso que ele ficou lá na cruz, ele sofreu tanto, que era para nós até hoje falarmos de Jesus Cristo, falarmos do seu amor, porque que ele esteve aqui na terra. Não foi em vão, é para nós continuarmos a orar através do nome de Jesus Cristo. Então vamos ler o que Pedro nos ensina sobre os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Este é o Pedro do capítulo 3. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Palavra do Senhor. Eu termino aqui no versículo 7. Este capítulo é de capítulo 3, de versículo 2 a 7. Mas todo o outro capítulo inteiro tem lá outros textos importantes que vocês podem continuar. Eu vou terminar por aqui e dar aqui uma pequena explicação, um pequeno parecer sobre o que é isto
dos deveres cristãos das mulheres e dos homens. E aqui realmente existem muitos contraditórios, existem muitas tradições, muitas culturas. Outros povos podem se interpretar de uma maneira diferente, mas o que realmente Pedro queria nos ensinar aqui é sobre o casamento, sobre um casal, sobre marido e mulher, como eles devem se tratar em casa, não só em casa, nas ruas com outras pessoas, para a gente entender o quanto que é importante o respeito entre os dois. E nós percebemos aqui que não é só a mulher que deve ser a mulher santa, que deve ser a mulher submissa ao seu marido, não. Isto tem que ser recíproco, isto deve ser igual. Tanto como a mulher, ela deve ser submissa ao seu marido, o homem também deve amar e honrar a sua esposa. Qual é essa mulher que amando e sendo ela colocada como o vaso genuíno, como uma coisa preciosa, ela não vai se submeter ao seu marido? Com certeza que ela vai se submeter porque ela está sendo amada e honrada. Então, tem que partir do homem, primeiramente, amar a sua esposa, colocar ela no primeiro lugar, sendo ela a liderar a casa, sendo ela a esposa. Que fique bem claro, liderar a casa, não que ela seja o cabeça da casa, não. Que fique bem claro que quem é o cabeça da casa é o homem, é o marido, é o esposo, ele é que manda. Mas enquanto o homem não estiver, quem vai liderar, quem vai ser a administradora? Quem vai ser a auxiliadora do lar? É a esposa. Então, o homem tem que colocar lá a sua mulher como administradora da casa, onde ela vai cuidar do lar, cuidar de fazer a gestão do dinheiro, como é que se deve usar o dinheiro. Por isso que Deus colocou a esposa mesmo para auxiliar o seu marido, porque muitas das vezes o homem não sabe como usar o seu dinheiro, pode usar de maneira incorreta. É lá onde vai existir a esposa administrando o lar. Então, para isso tem que existir muito respeito. Os dois devem entrar em acordo. Por isso que aqui escreve mesmo que deve considerar uma vida casta em temor a Deus. Nós devemos primeiramente temer a Deus. Quando a gente teme a Deus, a gente parte do princípio que quando colocamos Deus no nosso casamento, é Ele que vai comandar o nosso lar, é Ele que vai nos dar ideias e vamos começar a entender que nós devemos ter respeito com o nosso marido, nós devemos ter respeito com a nossa esposa, nós não devemos tratar o nosso marido com falta de educação, não usando os nomes certos. E tem muitas das vezes entre homem e mulher que se insultam, que se entregam palavras feias, não se dão palavras de amor, de carinho. Então aí que também começa o poder da palavra. Como que começando com as palavras bonitas, os gestos bonitos de carinho, este lar vai prosperar. Então é por isso que nós devemos colocar Deus no nosso casamento, porque Ele é que vai nos ajudar a entender como é que eu devo me comportar, como é que eu devo agir nesta situação com o meu marido, com os meus filhos. Deus vai te dar ideias. Muitas das vezes nós não sabemos como agir, o que fazer. Às vezes estamos a vir de uma casa em que os nossos pais não tinham esse tipo de educação cristã, como se comportar, como estar com o seu marido. E nós levamos essa educação, pode ser uma educação errada, não é uma educação correta para Deus, e vamos de novo implementar no nosso lar, com os nossos filhos, e é aí onde tudo se estraga. Por isso que eu te convido, meu irmão, a ter uma nova comunhão com o seu marido, com a sua esposa. Começa a orar, peça direção a Deus. Não escute conselhos de muita gente, porque às vezes conselhos de fora podem vir destruir o seu lar, podem vir destruir o que tu vês, um comportamento num outro lar, numa outra casa, tu queres colocar na sua vida, pode não ser a coisa correta. Então é importante conversar com o seu cônjuge, porque cada relação é uma relação. O que eu implemento no meu lar, meu marido está de acordo? Porque a gente já conversou. Mas se eu dar essa ideia ou esse conselho a uma amiga, uma vizinha, uma irmã, o marido pode não gostar dessa ideia.
desse concílio. Então, por isso que é importante cada casal, cada família ter um consenso, ter uma conversa. Não são todas as regras que vão ser válidas para todas as casas, para todas as famílias. Então é importante o homem explicar à esposa como gosta das coisas, como quer que as coisas sejam, e vice-versa, a esposa também tem que explicar e dizer ao marido que não, eu não gosto disso, eu quero assim, porque as pessoas são diferentes. Nós temos ideias diferentes, nós temos projetos de vida diferentes, temos propósitos diferentes. Cada casa é uma casa, tem uma regra. Então não vamos aqui imitar as regras da outra casa e querer colocar na minha casa. Porque não vai dar certo. Por exemplo, tem famílias que jantam muito cedo. Tem casas que jantam muito cedo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de jantar cedo. Gosto porque os meus filhos têm que ir para a cama cedo. Então, eu começo a colocar a mesa, pelo menos entre 19 horas ou 19h30. Eu já quero começar a jantar com os meus filhos. Porque eu sei que isso vai ajudar a eles terem um sono mais profundo, para dia seguinte terem que acordar e irem para a escola sem nenhum problema. Mas se eu disser para outra família, comecem a jantar mais cedo, é bom. Se calhar isso não vai funcionar para outra casa. Eles querem jantar se calhar às 21 horas. E está tudo bem. Eles decidiram assim. A família decidiu assim, mas está tudo bem. Então nós não devemos imitar regras ou ideias de outra casa, de outra família. Primeiro conversar com o nosso parceiro. O que tu achas disso? O que tu achas daquilo? Aí sim é que vocês vão conseguir entrar em consenso e conseguirem ter um lar próspero, um lar de harmonia, um lar de paz, um lar de felicidade. É o que Pedro estava aqui a nos ensinar. E também quando ele fala mesmo de colocar joias, que as mulheres não devem se enfeitar, isso também é uma interpretação. Porque se nós, mulheres, cuidarmos da nossa aparência, estarmos limpos, estarmos com as roupas bem cuidadas, também isso faz parte do lar. É importante que o casamento, a mulher, tanto o homem, não só a mulher que deve se cuidar, o homem também tem que estar arrumado, tem que estar organizado, também para a sua esposa. A esposa também tem que estar organizada, tem que estar bonita e limpa para o seu marido. Então, isto o Pedro estava ensinando, que para Deus não adianta só tu fisicamente te cuidares, estares bonita, te preocupares mais com a tua aparência, com a sua maquiagem, com os seus batons, ou, por exemplo, gastares dinheiro com ouro, enquanto na sua casa a sua geleira está vazia. Não adianta. Tu te preocupares mais em comprar roupas caras, sapatos, bolsas caras, e não cuidares, não administrares bem esse dinheiro em casa, financeiramente. A casa, o lar tem que estar em primeiro lugar. Depois virão as vestes, depois virão os ouros, as roupas caras, as bolsas caras, mas em primeiro lugar deve ser o lar. A casa deve estar forte. A casa, as mobílias, a pessoa tem que se preocupar primeiro com mobílias, com o bem-estar dos filhos, com uma boa educação dos filhos, para depois se preocupar com as vestes, com as roupas, com os ouros. Era essa maneira que eu entendi que Pedro estava aqui nos ensinar, que para Deus não, isso de parte física, batom, maquiagem, isso para Deus é irrelevante. Deus quer o teu coração puro. Deus quer que tu, por dentro, sejas uma pessoa honesta, sejas uma pessoa bem educada, comportes-te bem como uma boa mãe, como uma boa esposa para o seu marido. Isso sim é que vai agradar a Deus. Era essa reflexão que eu queria aqui deixar para vocês. Que não se preocupem muito com a aparência, antes primeiro de se preocuparem com o vosso coração. Purifiquem primeiro o vosso coração, limpem primeiro a vossa alma, se ela está lá triste, se a alma está triste. Depois o exterior vai se revelar através do seu interior. Mas primeiro o seu interior deve estar limpo para fora, estar de uma pessoa bonita e agradável. São essas palavras que eu queria aqui deixar. Eu espero que vocês tenham gostado deste estudo bíblico. E para quem quiser mais ver estudos bíblicos, é só se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque assim que eu lançar um vídeo novo, tu também vais receber uma notificação. Tá? A gente se vê na próxima terça-feira. Beijo!